Portugal é o segundo destino mais procurado pelos brasileiros. Primeiro de tudo, vamos entender o motivo que leva nós brasileiros escolhermos Portugal como a opção de imigrar do Brasil. O tão sonhado morar fora, morar na Europa. Olá, amigos, eu sou o Léo. E eu sou a Cris. E nós somos o canal Habla e Descubra. Então, pessoal, antes de tudo, eu vou fazer uma perguntinha a vocês. Já se inscreveram no nosso canal? Já ativaram o sininho de notificações? Já deixaram aquele super like? Isso, gente. E não se esqueçam de compartilhar pra geral. Manda nos grupos de WhatsApp, manda pra todo mundo. E siga a nossa página no Instagram. Vamos deixar o link aqui embaixo. E aí, Cristina, vamos chamar a vinheta? Bora! Chama a vinheta! Galera, o vídeo de hoje tá muito top, nós preparamos para vocês com muito carinho, é um tema super interessante que muita gente tem dúvida. E o vídeo de hoje é sobre por que brasileiros desistem de Portugal e voltam ao Brasil. Já vamos começar trazendo um dado muito importante para que vocês saibam. No ano passado, o número de brasileiros que pediram ajuda ao consulado do Brasil em Portugal quase que quadruplicou em relação ao ano de 2021. Existem muitos acordos diplomáticos entre Brasil e Portugal. Porém, o que os brasileiros mais levam em consideração ao imigrar seriam a qualidade de vida, a boa educação, que é desde a pré-escola até a pós-graduação. A segurança, por exemplo, é um país muito seguro. A comunidade brasileira em Portugal, que é muito grande. A saúde, ela é muito boa. A saúde é top, mas infelizmente tem que pagar uma taxinha que é bem pequena, que são entre 14 a 18 euros na emergência. E se você também necessita fazer algum exame extra, também vai pagar alguma taxa. E uma outra questão também que é muito importante falar é que no Brasil os planos de saúde cobrem tudo, 100%. A maioria dos planos. Já em Portugal não. Chama-se seguro, lá não é plano de saúde, é seguro saúde e não cobrem tudo. Ou seja, você paga basicamente uma coparticipação. Você sempre tem que pagar uma taxa, seja para consulta, seja para os exames. E quais são os motivos que fazem os brasileiros voltarem para o Brasil? Acho que o motivo principal é o planejamento, ou a falta do planejamento. Porque não basta ter apenas o sonho de morar fora, o sonho de sair do Brasil. Precisa ter muita atenção quanto à qualidade de vida, a saber como que vive aquela população naquele local. Isso tudo é muito importante, principalmente a questão financeira. E também pesquisar o máximo sobre o país, pesquisar tudo em detalhes e principalmente ter um passaporte válido. É muito importante isso. Planejamento tanto financeiro quanto emocional. O planejamento financeiro é o mais importante, porque, claro, cada um tem um custo de vida diferente. Sim, pessoal, o ideal é vocês colocarem na ponta do lápis tudo que vocês gastam, como é a vida de vocês no Brasil, para vocês terem uma noção de como vai ser essa vida em Portugal. Porque você vai precisar de tempo para se adaptar a Portugal. Sim, você vai precisar chegar para procurar seus documentos, como tirar os documentos. Não é uma questão tão simples assim. Não é tão fácil. E também é muito importante lembrar que você vai precisar de tempo também para procurar emprego e ainda se adaptar ao clima do país. Então, por isso que é fundamental pesquisar antes todas essas informações. E um outro motivo que faz muitos brasileiros voltarem para o Brasil é a documentação. Porque muita gente pensa que pelo fato de Portugal não exigir o visto para entrar como turista, será fácil a vida em Portugal. E não será. Porque se você não tem a permissão de residência para morar em Portugal, é a mesma coisa que você viver no Brasil, sem um RG, sem um CPF, sem uma carteira de trabalho. Ou seja, você não faz nada. Então é muito importante que você busque os vistos que é possível para os brasileiros. Sabemos que a maioria vai como turista e acaba ficando, o que não é ideal. Por quê? Depois vai ter que procurar emprego e o emprego vai ter que aceitar pessoas que estejam de maneira irregular no país. E é quase que impossível uma pessoa contratar se você não está regular aí. Pessoal, não é fácil. Um outro motivo importantíssimo, que não podemos deixar de falar, é a falta de emprego ou empregos precários. Se você for para Portugal para fazer ou guardar dinheiro, você está escolhendo o país errado. Porque Portugal tem o salário mínimo mais baixo da Europa e um custo de vida bem alto. E sem contar
que a população brasileira cresce a cada dia. Ou seja, quando você vai buscar um emprego, concorrer a uma vaga de trabalho, você vai ter que concorrer não somente com os brasileiros que ali estão, como também com os nativos, com os portugueses, que também estão ali à procura de empregos. Então, torna-se um pouco mais difícil. Mais para frente, nós vamos falar melhor sobre essa questão do trabalho. E um outro motivo é a dificuldade com a adaptação à cultura. Portugal é um país com muita tradição religiosa e a sua população, a maioria, é idosa, o que às vezes dificulta a aceitação em algumas questões sociais. E referente à comida, a comida em Portugal é deliciosa. Não pense que você vai encontrar as mesmas iguarias do Brasil. Contudo, a comida, além de ser saborosa, é feita com variados ingredientes. E um fato curioso é que a quantidade também é bem generosa. A gente come Sim, muito bem. Os pratos são super bem servidos. Sim, se come muito bem em Portugal, hein? Uma outra questão muito importante ainda dentro dessa temática referente à adaptação é o clima, pessoal. Não é, Cristina? Sim. Portugal é muito frio. Diferente do Brasil, que tem um clima tropical, em Portugal o clima é continental temperado. Ou seja, basicamente eu fiz um resuminho. São 3 meses de verão, 2 meses com uma temperatura ali amena, digamos, e 7 meses de muito, muito frio. Eu, por exemplo, que sou do Rio de Janeiro, nós, nunca tínhamos experimentado um frio tão intenso quanto experimentamos em Portugal, quando ali moramos. E também a dificuldade em entender o português de Portugal, porque há diferença em palavras e na forma de falar. No Brasil nós não somos acostumados a conjugar o verbo na segunda pessoa. Nós temos mania de tudo falar para você, fazer. Lá não, você tem que aprender. Quando é informal é com tu. Ou seja, para tu fazeres, para tu comeres. E já no Brasil falaríamos para você fazer, para você comer. Em Portugal, o você geralmente é utilizado de uma maneira impessoal, para as pessoas mais velhas, de uma maneira mais formal. No Brasil você falaria como? O que você está fazendo? E em Portugal é o que estás a fazer. Exatamente. Eu, quando cheguei em Portugal, eu não entendia nada. Eu pensava que era outro idioma. A gente acha que é português, é a mesma coisa, é igual. Não é, pessoal. O ideal é quando você chegar a Portugal, ainda estando no Brasil, procurar se informar sobre as programações, assistir telejornal de Portugal, que também é muito importante. Eu chegava lá, eu não conseguia entender nada no telejornal. É um pouco difícil, mesmo sendo português. Esta miúda não bate bem na cabeça. Ela está aqui, está a levar uma catenda de lado, a pensar que eu sou então, amor. Eu te garanto que está. Mas eu sou maluquinha, não? Calcei o chinelo, a cena já estava assim, está a dizer que não. E uma outra questão em adaptação que fazem os brasileiros voltarem para o Brasil é a saudade da família. Se você tem essa dificuldade, pense 2 vezes antes de ir para Portugal, porque você vai ficar mais ou menos aí uns 3 anos até poder retornar ao Brasil. Por quê? Eu vou explicar rapidamente. Você, quando chega, precisa tratar da sua documentação, depois procurar emprego, até que você conquiste o seu cartão de residência. Só com ele que você pode ir e vir do Brasil para Portugal, de Portugal para o Brasil. Gente, então sem esse cartão você não vai poder voltar ao Brasil para ver sua família. Uma observação importante, este cenário é para uma pessoa que está de maneira irregular, ou seja, que chega como turista e acaba ficando no país. Para quem já vem com visto ou com uma cidadania europeia, que é o ideal, pode ir e vir de Portugal a hora que quiser. E um outro motivo muito importante é a moradia e o trabalho. Deixamos para falar desses 2 assuntos que são importantíssimos juntos, porque um está ligado diretamente ao outro. Existem muitos fatores que se deve levar em consideração quanto a esse tema moradia, principalmente quando você vai escolher a cidade que você vai morar. Porque se ela está mais ao sul, ela está mais quente, menos frio. E mais ao norte, mais frio. E é muito frio, gente, é muito mesmo. E as possibilidades financeiras, se você vem sozinho, se você vem com a família, isso tudo conta muito. Claro, se você aluga, por exemplo, um quarto, é muito mais barato, mas ali você vai ter o desconforto de estar vivendo na casa de alguém, que às vezes torna-se algo bem complicado. Sim, se você quer morar nos grandes centros, como Lisboa, Porto, e se você quer morar um pouquinho mais afastado, como nas aldeias, que, claro, aí os aluguéis são muito mais baratos. Pessoal, lembrando que as aldeias, quando nós falamos aldeias, é como se fossem os bairros no Brasil. Lá em Portugal, chama-se aldeias. E claro, se você vai morar mais afastado dos grandes centros, como Porto e Lisboa, as probabilidades de vocês conseguirem empregos também diminuem, porque a cidade é pequena, os transportes públicos são mais precários, provavelmente você não vai ter trem, não vai ter metrô, então isso tudo dificulta quando a questão
na questão de trabalho, basicamente isso. Você nessa cidade vai precisar ter um carro, por exemplo, para se deslocar da sua casa até o seu trabalho. E aí já é mais custos. Nós falamos isso com muita propriedade porque tanto eu quanto a Cristina moramos em Portugal. E olha que moramos em algumas cidades. Para quem deseja morar nos grandes centros, Porto, Lisboa ou alguma outra cidade como, por exemplo, Braga, já tem que se preparar porque os aluguéis estão bem caros agora em 2023. Só para vocês terem uma ideia, uma casa de 1 quarto está custando uma média de 750 euros. Não tá fácil. E uma outra questão muito importante é o trabalho. Lembra que falamos que íamos voltar nesse assunto, pessoal? O maior erro dos brasileiros que saem do Brasil e vão para Portugal é pensar que vai chegar em Portugal e vai ser igual no Brasil, onde ele tem uma carreira, onde ele é um enfermeiro, ou um dentista, um advogado, e pensa que vai fazer um currículo e já vai começar a exercer sua profissão aí. E não é bem assim. Nananina não, galera. Pensa que você está indo para um país estranho para você e que existem pessoas nativos, portugueses, que estudaram anos para buscar também qualificações e empregos. E o seu diploma ainda não vale nada. Isso mesmo, você só poderá exercer sua profissão aí depois de estar regularizado. Claro, você precisa ir às instituições de ensino superior, por exemplo, e validar o seu diploma do Brasil, o que não é fácil, até mesmo porque é um processo um pouco caro. Fora que muitas profissões ainda é exigido que você estude mais 1 ou 2 períodos complementares. E para você regularizar o seu diploma do ensino médio é bem mais fácil. Basta você ir com o seu diploma até uma escola secundária e já consegue, né, Léo? Não esqueça de fazer o reconhecimento das assinaturas, ainda no Brasil. Aí o que a maioria do pessoal diz é: eu pego qualquer coisa, eu trabalho em qualquer coisa. Não é? A gente escuta muito isso de colegas brasileiros e pessoas que a gente acaba conhecendo. Mas será que pega mesmo? Chega em Portugal e depara-se com uma realidade, que você vai ter que trabalhar 10, 12 horas seguidas em pé, num restaurante, ou então num lar de idoso. Será que você dá conta? Ou então, por exemplo, numa obra, será que você sabe pregar pelo menos um prego na parede? Galera, a vida é dura em qualquer lugar do mundo. Você precisa acordar cedo, trabalhar, correr atrás dos seus objetivos, porque os portugueses trabalhando, eles parecem robô, né, Léo? Eles nem olham pro lado. Eles trabalham mesmo, pessoal. E muitos consideram os brasileiros preguiçosos, devido a históricos de brasileiros que já vieram ao país anteriormente e acabam por fazer muita besteira. E as leis trabalhistas portuguesas favorecem muito mais aos donos das empresas do que propriamente aos trabalhadores. Não vai achando que você vai bater o pezinho, que vai colar, porque não é bem assim, pessoal. Você precisa trabalhar muito e às vezes até trabalhar além do seu horário de trabalho, e as horas extras muitas das vezes não são pagas. E pode ser até que o seu salário atrase 1 mês, 2 meses, e até mesmo se você botar atestado, não é igual no Brasil. Você leva o atestado no trabalho e mesmo assim eles vão descontar os seus dias. No Brasil, se você coloca atestado, você fica 2, 3 dias em casa e é remunerado. Em Portugal não é assim, não. Você é obrigado a levar o atestado para a empresa e você é descontado na mesma pelos dias que faltou. Sua besta! Desgraçado! Inferno! Inferno! Galera, esse vídeo não é pra te desanimar não, hein? Exato, é mesmo para que você que pensa em imigrar e morar em Portugal saiba os motivos pelos quais os brasileiros atualmente estão voltando para o Brasil, ou seja, para vocês não cometerem os mesmos erros. Galera, nosso intuito é trazer curiosidade e informação para vocês. Para quem deseja se aprofundar mais nesse assunto de imigração ou vida na Europa, recomendamos buscar um advogado especialista nesse tema, ou também podem visitar o site do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras Portuguesa. E vamos deixar também os tipos de vistos que nós brasileiros podemos tirar ainda no Brasil para já chegarmos em Portugal legalmente. Sim, isso vai ficar na descrição do nosso vídeo, pessoal, junto também com o link do site do CEF. Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado, e se vocês chegaram até aqui é porque esse assunto interessou a vocês. Então, pessoal, comentem, deixem sugestões para os próximos vídeos, que isso é muito importante para que nós possamos sempre gerar mais conteúdos para vocês. Galera, e uma vez mais, não se esqueça de se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho de notificações, hein? Isso mesmo, pessoal. Deixa aquele super like e siga a nossa página no Instagram. E compartilha para todo mundo. Pra todo Isso é muito mundo, importante, pessoal. hein? Um beijo no coração de vocês. Tchau!